Olá, meu nome é Glícia e você vai acompanhar o podcast Tendências Inspiradoras. É uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. O tema de hoje é hidrogênio verde. Para este assunto, estamos recebendo com muito entusiasmo o diretor da Unigel Agro, o senhor José Alberto Franco, para apresentar e compartilhar conosco as ações significativas da Unigel Agro. Convidamos também o professor Dr. Luiz Fernando Romaiolo, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doeirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode enviar perguntas e o ITP responderá para você. Um ótimo podcast! Muito obrigado e sejam bem-vindos à Mesa do Conhecimento aqui do podcast Tendências Inspiradoras, aqui do ITP, Instituto de Tecnologia e Pesquisa, continuando a nossa série que seria Transição Energética, e o tema é hidrogênio verde, recebendo aqui com muita alegria o diretor da Unigel Agro, o senhor José Alberto Franco. Muito obrigado. Eu vou solicitar que o senhor Paulo dê as boas-vindas oficiais, representando o ITP, por favor. Então, desde já agradecer a presença do senhor aqui, e muito enriquece com certeza a todos que vão assistir a esse debate e essa possibilidade de conhecer investimentos tão importantes e vamos dizer, vinculados ao futuro, né, com todo esse olhar para frente. E nós aqui no ITP ficamos muito felizes e ao mesmo tempo gratos com essa possibilidade. Agradecer ao professor Luiz Fernando também aqui a presença e a gente ir adiante, que estou muito curioso aí com os conteúdos que o nosso doutor José Alberto Franco nos trará. Boa tarde a todos, boa tarde professor Luiz Fernando, boa tarde professor Paulo. É uma honra para nós, representando a Unigel, fazer uma retrospectiva dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, e depois dessa apresentação que eu vou fazer, a gente pode fazer algumas discussões mais amplas de cenário mundial e tudo, e da velocidade do processo de transição, que é a grande incógnita das coisas, como é que isso vai evoluir, né? Então, fica à vontade. Então vamos começar aqui fazendo uma apresentação rápida. A Unigel, ela tem prima pela excelência em químicos e pioneirismo na era do hidrogênio verde. É uma visão geral de faturamento, atua em químicos, atua em agro e atua em hidrogênio verde. Sua jornada começou em 66 e estamos em 2023, temos 57, 58 anos de batalha aí, de crescimento, de evolução. O crescimento começou na Bahia, depois evoluiu para São Paulo, depois evoluiu para o México, e agora há uma concentração maior nos fertilizantes, e daí, pela interação forte da produção de fertilizantes nitrogenados com o hidrogênio, a gente deu esse caminhar de pioneiro, se voltando para o hidrogênio, né? Temos unidades em Camaçari, Candeias, Sergipe, em Laranjeiras, no caso, São Paulo, em São José dos Campos, Guarujá, Cubatão. Temos pontos de escritório e centros de inovação na Bahia. Temos em São Paulo, escritório em São Paulo, e temos terminais de amônia, de fertilizantes, tanto de amônia como de ureia, no Porto de Aratu. Aqui são os principais produtos. Temos a linha de estirênicos, poliestireno, látex, acrilonitrila, metacrilatos, produtos acrílicos, cianeto de sódio. Vocês podem ver que tem diversos usos, e a gente atende tanto o mercado nacional como o mercado internacional, um pouco mais no nacional. O agro, que foi um olhar novo que começou em 2020, quando a Unigel ousou arrendar as fábricas de fertilizantes da Petrobras, que estavam paradas há 2 anos e que não havia nenhuma maiores expectativas de retorno à produção. Então, nós fizemos todo um processo de retomada, fizemos todo o processo de contratação, recebemos as plantas paradas sem nenhuma equipe praticamente, e num prazo bastante curto nós conseguimos colocar as plantas de amônia e ureia funcionando numa condição muito, muito boa,
em paridade com as condições que a Petrobras tinha ao longo de todo esse tempo e até buscando uma excelência maior. Certo? É um padrão de produção alto, com eficiência alta e com a grande satisfação de que, por exemplo, nós estamos há 1.080, 1.090 dias de operação, por exemplo, na Bahia, não tivemos nenhum sequer acidente com afastamento. Isso é uma coisa que nos orgulha bastante. Temos um projeto em fase final que sofreu um processo de atraso, mas até o final de 20... Não será em 23 que ela entrará em operação, mas em 24 certamente entrará em operação essa planta de sulfúrico, em que vai fazer com que nós paremos algumas caldeiras e com a recuperação de calor do processo nós passemos a gerar vapor. Então vamos ter um produto sem emissão de carbono. Aqui é o projeto do hidrogênio verde. Nós temos a fase 1, que é a fase que nós estamos trabalhando. Vamos produzir 10.000 toneladas de hidrogênio verde, cerca de um valor próximo a 60.000 toneladas de amônia verde, e vamos usar um volume de energia de 65 megawatts. Tá? Esse projeto, nessa fase inicial, terá um investimento de 120 milhões de dólares e deve ficar pronto no decorrer de 2024. Temos ainda uma fase 2 e uma fase 3. Considerando as duas fases 2 e 3 juntas, nós vamos sair de 10.000 toneladas para 100.000 toneladas de hidrogênio verde, um número próximo de 600.000 toneladas de amônia verde, e vamos precisar de alguma coisa como 650 megawatts de energia. Tá? Será um investimento no global de 1,5, quase 1,5 bilhão, e a gente deve estar com ele pronto entre 2027, 2028, 2029. Certo? Escalonamos as fases porque a fase 1 é uma fase pioneira, uma fase de aprendizado também, tá? E que as tecnologias estão avançando bastante, então por cautela nossa, é conveniente fazermos dessa forma, para que as próximas etapas nós possamos oferir ganhos de tecnologia e melhorias de índices de consumo. Aqui é um modelinho de como a coisa acontece, né? Para nós termos hidrogênio verde. O objetivo eu vou falar em hidrogênio, daqui a pouco eu falo na amônia verde. O objetivo do hidrogênio verde, o requisito é ter uma energia totalmente renovável, pode ser solar, pode ser eólica. Precisamos de uma água com característica de pureza alta e ela ainda sofre um processo de purificação maior para que minimize a ocorrência de deposições nos eletrodos, no anodo e no cátodo, que são materiais nobres e que precisa se trabalhar de forma que tenha um custo de manutenção menor possível e de reposição de metais menor possível, né? Então, dessa eletrólise nós temos o oxigênio e o hidrogênio saindo separadamente. O hidrogênio ele será armazenado em esferas ou em equipamentos, em vasos similares. Esse hidrogênio terá que sofrer processos de purificação. Para a produção de amônia, ele vai precisar, inclusive, de uma purificação maior por causa das características da reação de síntese, né? E aí entra o nitrogênio. O nitrogênio que entra aí é um nitrogênio que também é renovável, porque é usado a partir de plantas de separação de ar. No caso, na nossa primeira fase, nós temos nitrogênio disponível no polo a preços acessíveis, então a gente vai juntar o nitrogênio com o hidrogênio com o nitrogênio, numa relação adequada de 1 para 3, e com isso temos um processo de síntese de amônia, que não é só juntar, é um processo que tem uma certa complexidade, envolve níveis de pressões mais altos, mas é uma reação que não é completa, ela vai por etapa, então tem que ter sempre um fluxo de reciclo no processo, e a gente alcança essa produção de amônia líquida, que a gente estoca em Camaçari em esferas de amônia, esferas pressurizadas. Como um dos mercados que se avizinha é o mercado da Europa, principalmente, que tem se apresentado, a gente tem a intenção de fazer com que essa amônia vá para um porto e desse porto seja embarcado
de navio para o destino final, né? Esse porto já existe, nós temos uma armazenagem, já temos isso de amônia no porto de Aratu, já temos um duto de amônia que vai para lá, então, que é um duto que liga a Camaçaria lá, é um duto de 20 e poucos quilômetros. Então, nós temos já toda a logística para fazer essa parte final. Temos um domínio tecnológico avançado com relação ao processo de amônia. Aqui é a mesma coisa que está sendo colocada, mas aqui eu queria explorar alguns pontos de atenção, né? Está muito claro para nós que a produção de energia eólica e energia solar está crescendo vertiginosamente no Brasil e no mundo. As tecnologias estão avançando e os custos estão caindo. Isso está parecendo para a gente até algo fácil, tá? Algo dominado. Mas tem um detalhe que é dominado, mas existe uma necessidade de infraestrutura muito forte. Então, o que é que acontece? Para a gente trabalhar com hidrogênio verde, a gente precisa entender e imaginar que o consumo de energia é absurdamente maior, tá? Então, o Brasil vai precisar rapidamente triplicar ou quadruplicar sua capacidade de transmissão, que fisicamente vai requerer um volume de obras muito elevado, tá? É uma tensão de alta qualidade, é uma tensão que é desejável que seja de alta tensão para ter um custo mais barato, ou seja, é uma tensão de 230 kV ou de 500 kV. Então, aí é preciso ter uma estabilidade na produção, ter uma garantia de suprimento com linhas de transmissão confiáveis e com alta capacidade, e dentro do sistema da eletrólise temos uma forte dose tecnológica de gestão da energia elétrica, porque a energia elétrica ela chega em corrente alternada, ela é rebaixada e depois ela é transformada em corrente alternada em corrente contínua. Então essa corrente contínua tem que ter uma estabilidade muito grande, tem que ter características da corrente contínua bem adaptadas para a eletrólise. Uma coisa que eu não citei claramente aqui, a eletrólise é em meio alcalino, é o meio mais tradicional, mais conhecido, mais dominado, tá? E que a gente tem uma consciência de que vai ter um sucesso tecnológico muito grande no seu uso, porque nós estamos usando uma tecnologia de uma empresa alemã conceituada, ThyssenKrupp, no Cera, e que já tem uma boa experiência, e esses eletrolisadores que foram encomendados para a Unigel são os primeiros eletrolisadores que, nessa capacidade, cada bateria de eletrolisador tem 20 megawatts. São 3 baterias de eletrolisadores de 20 megawatts, são as 3 baterias das 60 megawatts. Não são muito grandes não, são bem compactos. Esse é o grande X, né? É o grande compacto. Agora, a gente pensa que é só o eletrolisador. Não é só o eletrolisador. O entorno dele tem permutadores, tem um sistema de purificação da água, tem um sistema de resfriamento da água para manter a temperatura estável em torno de 88 graus no eletrolisador. Então não pode deixar essa temperatura subir, tem que ter uma recirculação e um resfriamento, tem que ter um processo de purificação. Então tem uma complexidade por trás dessa história do eletrolisador no processo, e tem uma grande complexidade desse sistema do eletrolisador pela alimentação de energia elétrica. É uma energia elétrica estável, com corrente contínua, com características muito bem definidas para que esse sistema funcione adequadamente. Então, dessa forma, a gente tem, numa das extremidades, no cátodo sai o hidrogênio, no anodo sai o oxigênio. O nosso foco é o hidrogênio, mas há uma intenção também de comercializar o oxigênio, que é uma corrente útil e utilizada muito na indústria, né? Então, esse hidrogênio, junto com o nitrogênio, que vem de uma planta de separação de ar, se junta na relação 1:3 e a gente vai para uma seção de compressão, compressão primeira desses gases, porque a síntese da amônia acontece numa pressão em torno de 150 kg por centímetro quadrado. Então, isso acontece e é estocado. Então, a amônia é estocada. Como vocês veem aí, a amônia é estocada, vai para um porto,
No porto a gente tem uma tancagem já refrigerada a menos 33 graus, que é a condição de transporte da amônia. A amônia é transportada à pressão atmosférica praticamente e a temperatura de menos 33. E assim nós embarcamos a amônia. Agora, por que a gente está fazendo isso com amônia e não com hidrogênio? É pelo que eu já falei. Hidrogênio, ela para liquefazer, ela precisa chegar a temperaturas abaixo de menos 250 graus e tecnologicamente é complicado e custoso, muito custoso. Então, a rota que está se falando muito, está se adotando se colocando como a rota mais preferida, é a rota de transportar na forma de amônia. E até porque também tem um detalhe de que o navio tem que dar a garantia de rastreabilidade do hidrogênio verde usando combustíveis renováveis. Então, o combustível renovável que a gente usaria aí seria a amônia. A amônia seria o combustível naval, que já está se testando muito no mundo como um todo. Grandes frotas de navios estão sendo testadas para a utilização de amônia como combustível. Com isso, você assegura o produto chegar no porto de destino, que uma das rotas que tem se falado muito é o porto de Rotterdam, que é quem está mais vinculado, inclusive, no caso particular, ao complexo de Pecém, que é o complexo que está se falando mais no Brasil como um complexo mais bem estruturado, embora não tenha nenhum projeto ainda aprovado e em desenvolvimento. Em desenvolvimento já tem, mas em desenvolvimento de estudos iniciais só. Piloto. Então, o nosso projeto já existe um projeto básico, existe um projeto de detalhamento em andamento e os principais equipamentos já foram adquiridos, porque há pressa em adquirir esses equipamentos, porque eletrolisadores nessa capacidade, poucos lugares do mundo fazem, tá? A gente está fazendo com o detentor da tecnologia, que a gente entende que é uma tecnologia que nos dá uma grande segurança. É o ponto de partida, não vou dizer que é um modelo ideal de tecnologia para o hidrogênio, mas é um ponto de partida de uma tecnologia que se tem um nível de domínio razoável. Então, dessa forma, a gente tem um ponto de partida, vai ter um período de aprendizagem e de desenvolvimento em cima dessa fase 1, e certamente a fase 2 e 3 nós vamos utilizar a experiência da fase 1 para desenvolvê-la de forma mais adequada possível, né? As aplicações sustentáveis de hidrogênio e amônia verdes são meio claras, né? Todos os processos industriais hoje, muitos processos industriais usam os hidrocarbonetos, né? Uns com cadeias longas, como resíduo asfáltico de petróleo, o bunker nos navios e nafta, e o gás natural, que é o melhor, é o que tem cadeias mais curtas de carbono. Então, é o agente, é o fluido que vai ser o responsável pela transição. O último que vai sair da cadeia dos não renováveis será o gás natural, que é o gás que polui menos porque tem um teor de uma quantidade de CO2 menor, né? Então, ele vai ser parte da transição. Então, no refino de petróleo, a indústria de aço vai ser muito beneficiada com hidrogênio verde, e amônia verde também nos processos industriais, na produção de fertilizantes, e em outros mais, né? Como na área de fontes de energia, como armazenamento de energia, para transporte. A gente pode vir a ter o próprio transporte acionado a hidrogênio verde, o transporte aéreo, o transporte marítimo tem mais oportunidade com a própria amônia verde, a própria geração de energia, que não é um fim muito nobre, mas é um dos fins também que se precisa, complementarmente, né? Não será um fluido, uma geração de energia no futuro não vai ser usada por esse caminho. Será um backup, uma coisa opcional e para transientes aí, né? Os desafios para a transição. Esse aqui é o grande problema, né? Precisamos de energias renováveis, de certa forma temos, mas não temos tanta segurança de, num segundo momento, termos energias disponíveis na porta das fábricas. Não basta gerar energia, tem que ter energia colocada na fábrica, né? É como se fosse uma entrega CIF, né? A tecnologia de eletrolisadores é uma coisa que tem muito que avançar ainda, tá?
Tem a tecnologia, tem o processo alcalino, tem o processo PEM, que tem outros processos também em curso sendo desenvolvidos, e muita pesquisa está se gastando aqui, porque é aqui que se gasta muita energia elétrica, né? Todo o processo de energia elétrica se concentra aqui. Então, é fundamental. O consumo da água é a estequiometria que vai nos dar, tá? Não tem muita saída. Vai ser aquela quantidade que a estequiometria nos dá. Mas a eletricidade ela é uma coisa que tem que avançar. Quanto menos tivermos de consumo, mais viável a coisa vai ficar, né? Os projetos de amônia verde, que são uma consequência natural, não é aí que está o problema mais complicado. O problema mais complicado primeiro, vamos esquecer o projeto de amônia verde, o projeto de transporte do hidrogênio, né? Então, o projeto de transporte de hidrogênio pode ter vários. O que a gente elegeu foi o projeto com amônia verde, mas pode ter outros processos que estão em estudo no sentido de que se viabilize o transporte. Pode ser até que mais adiante se tenha o transporte do hidrogênio liquefeito, tá? Se supere todas essas dificuldades e chegue a essa condição. Mas nessa fase inicial, a amônia verde vai ser o veículo de transporte, né? Como a gente comentou, vai usar o transporte marítimo, vai usar a amônia como combustível em vez de ser do óleo bunker, que é um óleo pesadíssimo com cadeias de 30 carbonos por aí. E aí chega ao porto de destino, entra nos gasodutos e você vai para a distribuição. Aí, quais são os desafios que tem por trás de tudo isso? Legislação, certificação, qualificação. Essas três coisas estão atreladas uma à outra e fazem parte de uma regulamentação que cada país, cada continente tem que criar. A Europa está criando rapidamente, porque ela está numa situação emergencial, precisa de mudar, de migrar, né? Os Estados Unidos também estão fazendo um trabalho ágil, rápido, tá? E cada um o governo tem uma participação muito grande nessa história, tem que ter muito subsídio para que a gente avance os primeiros 20 ou 30 anos nessa história. Então, tem que ter muito subsídio, e isso dificulta, o momento é difícil para isso, porque o mundo passa por uma fase difícil, depois de ter enfrentado o Covid e as guerras, está enfrentando ainda as guerras. O que é que acontece? As economias não estão bem, tá? Você nota que o crescimento mundial está balançando, inflação alta, e a recuperação econômica de algumas regiões, como a própria Europa, é uma recuperação mais difícil, né? Então, mesmo com tudo isso, os governos vão ter que encarar, e a Europa, com toda essa dificuldade, está encarando isso. Muito subsídio vai ter que ser colocado para que a gente produza um hidrogênio, porque o que é o problema? Eu coloco aqui para o final o seguinte: botei uma barra vermelha com o nome competitividade. O problema é ser competitivo aqui. Então, o cliente vai comprar o hidrogênio verde na forma de hidrogênio ou de amônia, se for atrativo para ele. Não é só pelos belos olhos do hidrogênio verde. Todo mundo está querendo caminhar nessa direção, é verdade. Mas tem que ter um mínimo de equilíbrio de preços nessa história, né? Então, e os preços ainda estão muito diferentes. O preço do hidrogênio verde é entre o dobro e o triplo do preço do hidrogênio cinza, que é dos hidrocarbonetos. Então, tem essa dificuldade. Então, além de tudo isso, a gente tem um trabalho de inovação muito grande, que a gente já viu nos eletrolisadores, no transporte. Transporte, navios sendo com combustível naval é uma grande inovação. Se eu disser que está desenvolvido ainda, eu estou mentindo, isso está em processo ainda, mas está avançado. Então, tem que ter muito recurso humano, tecnologia, tecnológico e muito financiamento. E muito subsídio de governo, senão a gente não vai sair desse caminho aqui. Subsídio de governo e para pesquisa também. Exatamente. Para desenvolver. Ou seja, o processo de inovação e conhecimento tem a ver exatamente com isso. Tem alguns centros de pesquisa, São Paulo, a USP, o pessoal de São Paulo está estudando fortemente isso. O Cimatec na Bahia está estudando bastante, com bastante ênfase, com bastante prioridade, contratou vários especialistas por aí fora, e nós temos uma grande caminhada pela frente com relação a isso. Aquisições não tem muita novidade, né? Além do sistema propriamente dito,
tem que ter permutadores, caldeiras, filtros, bombas, estruturas metálicas, forte apelo de elétrica, instrumentação. Uma planta que gera hidrogênio é uma planta que exige cuidados de segurança elevados, tá? Então, dispositivos de segurança e recursos muito fortes. Sistemas de emergência por falta de energia também. E além dos eletrolisadores, dos compressores, das bombas, a torre de esfriamento. Nós vamos precisar de uma torre de esfriamento, que tem necessidade de troca térmica em vários permutadores críticos, agitadores, tanques e por aí vai. Sistemas automáticos de controles, uns SDCDs, né? Sistema de efluente, combate à emergência que eu já citei, e por aí vai. Então, mais ou menos essas 3 coisas aí, 3 frentes que são importantes serem utilizadas e que, por fim, para deixar mais tempo para o nosso debate, aqui é o local onde temos a Agro Bahia, que é a antiga Fafem Bahia, e que aqui no lado direito, nesse vazio entre uma área e a outra, que é uma área fora da Agro Bahia, é onde vai ser implantada a fase 1 do hidrogênio verde. É uma área que já pertence à Unigel, e todos os estudos estão sendo desenvolvidos para aplicar e instalar ali. Aqui é o Porto de Aratu, que vai permitir ter a logística de transporte de amônia. Isso é um ponto-chave que facilita o processo, que é estratégico para a Unigel. A Unigel já tem sua tankagem de amônia, já tem seu sistema de carregamento de navios, é um sistema eficiente já hoje para as bases atuais e vai atender muito bem as bases futuras do hidrogênio verde nessa fase 1. Tem espaço para expansão de colocar mais um tanque. Os piers aqui são piers especializados, tem um pier só para produtos gasosos, então no Porto de Aratu tem um para líquidos, um para líquidos, gases liquefeitos, e tem uma área para sólidos que não é mostrado aí, que não é o foco da questão. Então, por fim, a gente tem que realçar que tudo isso tem um objetivo muito maior, que estar dentro das novas diretrizes de preocupação com o meio ambiente, com o social, com o processo de gestão, pensando num futuro melhor para as novas gerações, né? E também nessa linha a gente tem que se preocupar com a educação. Nós temos vários centros integrados de educação, temos esses 2 centros integrados aqui que ficam em Candeias, e temos um centro integrado que recentemente inauguramos em Laranjeiras. Está bem arrumadinho, está bem bonitinho, já está atendendo cerca de 800 crianças. Por fim, é isso aí, é a Unigel, que tem um foco em sustentabilidade, inovação e responsabilidade social. Agradecer a vocês aí. Espero que tenha dado um panorama geral, e agora fica à disposição de vocês para qualquer pergunta. Senhor José, depois de uma apresentação dessa fantástica, eu vou chamar um intervalo, senhor Paulo, né, para depois a gente retornar, e mudamos completamente o roteiro. Eu acho que a gente vai abrir uma discussão de tirar dúvida, de perguntas, né, de troca de conhecimento. Então vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Olá, o podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Acesse nosso site itp.org.br, nosso Instagram, itp_Grupo Tiradentes, o Spotify e o YouTube. Muito obrigado. Retornando à mesa do conhecimento nesse podcast Tendências Inspiradoras com o tema transição energética. Depois dessa fantástica apresentação sobre o Unigel, eu gostaria de abrir a mesa para as perguntas. O Paulo, por favor, a primeira pergunta. Então, a mim ficou a curiosidade, porque, vamos assim, esclarecer de uma maneira mais, para inclusive as pessoas leigas como eu, a questão do hidrogênio, ele é um excelente combustível, de um modo geral, né? O problema é o risco, né, de manipular com ele, risco de armazenamento, explosões, acidente de carro, coisas desse tipo, né? É o que eu ouvi falar sempre. O que diferencia o hidrogênio cinza, né, como o senhor colocou, para o hidrogênio verde? Em tese, o produto em si é diferente, ou é só o modo de obtenção? É só o modo de obtenção. Sim. Ele é o mesmo produto, final é igual.
Não tem diferença nenhuma. Agora, O no processo caso, de produção de um envolve a geração de CO2 em grande quantidade, sim, enquanto que o processo de hidrogênio verde envolve a geração zero de CO2. isso, Tem um intermediário que o pessoal tem caminhado nessa direção também. Os Estados Unidos têm feito muita coisa nessa linha, que é o hidrogênio, é a amônia azul, sim, que é como se fosse o hidrogênio também azul, né? Que você usa o gás natural, certo, tem o CO2, mas você cria uma captura de CO2 para evitar que ele seja lançado na atmosfera. Então, nos Estados Unidos, como tem muitos poços de petróleo maduros, sim, dizem eles que têm capacidade de estocar por 30 ou 40 anos CO2 nessas cavernas. certo, Então, eles fazem isso. Agora, há quem diga que uma pequena parcela do CO2 é lançado para a atmosfera de qualquer jeito. certo, Então, ele é uma coisa intermediária. Agora, por que é que alguns usam esse caminho, que é os Estados Unidos, e a Europa usa outro, que é ir direto para o verde? É porque os Estados Unidos têm muito gás natural e barato. Então, eles precisam não, é econômico eles adotarem essa rota de transição enquanto amadurece todo o processo tecnológico de produção de amônia verde. Aí, em paralelo, eles estão também investindo em amônia verde, certo. mas os investimentos maiores até agora nos Estados Unidos são para amônia azul, inclusive. E além desse processo, tem que falando em relação específica com hidrogênio verde, né, o produto final é vapor de água. Né? Então Sim. é inócuo, não tem problema no ambiente. Outro ponto foi muito bem colocado pelo senhor José, é em relação à fonte de energia que está sendo utilizada para a geração de hidrogênio verde. Para ser verde, sustentável, essa energia necessária tem que vir de uma fonte renovável. Certo. Né? Então, basicamente, ele até botou energia eólica, energia solar, que são pontos muito fortes do país, em especial aqui na região Nordeste. E além dele, ele falou de outras colorações. Na verdade, hidrogênio, o verde, está na crista da onda pela pegada de carbono e tudo mais, é neutro, né? Uma pegada neutra ali de carbono em relação à sua síntese. Mas a gente tem hidrogênio preto, que é basicamente um tipo de carvão, hidrogênio marrom, que é de hulha, outro tipo de carvão. Aí o azul, que ele muito bem pontuou, que é de reforma a vapor de gás metano, né, do gás natural. E aí entra finalmente o verde. Mas ainda existem muitas outras, inclusive a partir de biomassa, que chama de hidrogênio musgo, se eu não me engano. Tem turquesa. Então, uma série de colorações aí, basicamente, para determinar a forma que ele produz. O azul, ele falou, tem o reaproveitamento, né, da questão de utilizar, por exemplo, produtos como CO2, você pode reaproveitar ele no sistema de alguma forma. Então, e pela questão da pegada ecológica e tudo mais, redução de emissões, é a energia do futuro realmente. Inclusive, vai ser uma das questões que a gente vai comentar. Não sei se eu já posso fazer essa... que é justamente se é coerente essa expectativa, né, do hidrogênio verde ser chamado de um combustível do futuro. Realmente, no futuro, porque ainda precisa de muita pesquisa para avançar, para ele tornar a demanda, né, tem questão logística, demanda, material, do eletrolisador, que foi bem pontuado aqui, como que ela vai ser, se for transportado, né, se fosse o hidrogênio mesmo para ser transportado, existe um risco muito grande, existem pesquisadores que desenvolvem materiais para ver a melhor forma de armazenamento, e o seu José Alberto Franca aí fez um dos objetivos da Unigel, que é a produção de amônia. Isso é fantástico, que considerando o Brasil, um país agropecuário, né, um país agrícola, extremamente forte, a nível mundial, essa seria uma das formas, eu acho que mais rentáveis, economicamente falando, né, de obtenção e de utilização desse hidrogênio, mesmo se pensar a nível de exportação. Como a gente não consegue, já a amônia já está bem estabelecida, já ocorre transporte e tudo mais, seria muito mais viável economicamente. Aí, entre outros poréns também, que já foi pontuado, que quanto o custo para a produção de hidrogênio verde, né, até o momento, né, é muito alto. Então, como reduzir esse custo aí, questão logística, transmissão energética, armazenamento, eletrolisador, são tantas coisas envolvidas aí, qual o objetivo e destinação final desse hidrogênio, enfim, e a sua utilização também. Então, eu acho que até a gente conversou anteriormente, vai levar um tempo,
né? Você até comentou que comentam, né, em torno de 50 anos, outros já falam em 70 anos, né? Mas se tiver um investimento em uma parceria boa, empresa público-privado, considerando a tecnologia que está avançando a passos largos, se a gente comparar aí, né, na evolução para diversas áreas, talvez, quem sabe, com apoio aí, né, público-privado, a gente consiga aí alavancar nos diversos setores, especificamente em relação ao hidrogênio. Ou um apelo ambiental, né, de uma crise impactante, que de repente viabiliza. Já tem a venda de créditos de carbono. Será que isso, não sei se já é incorporado, ou colocar isso para ser incorporado em relação a quem produz hidrogênio verde na indústria? Para quem... Porque o hidrogênio, assim, no início, onde que ela vai atuar? Ela vai ser centralizada? Você vai descentralizar essa produção, que seria o ideal? Se a gente pensar em várias unidades menores depois de estabelecido os critérios tecnológicos, seria interessante, porque geralmente o alcance dela diária seja geralmente 150 quilômetros para uso seguro, logístico, de custo. Acima disso aí já seriam outros 500 aí para ser observado. Deixa eu comentar um pouco isso aí que você falou. Realmente, o processo de transição vai ser um processo longo. Sim. As metas iniciais são para 2050. Certo. Então, ou seja, mais 30 anos pela frente. Mas já se fala que esse 2050 não emplaca uma transição plena. Tá? Agora, gerar hidrogênio verde, vai se gerar hidrogênio verde desde já. Agora, as escalas de produção aqui vão ser mais tímidas no primeiro momento. Sim. Você vê que eu vi uma estatística recentemente de produções de hidrogênio verde e o azul, né? Aí você vê as escalas de produção do verde são tímidas comparada com os de azul. Por quê? As de azul já tem a tecnologia dominada da produção desse produto, do hidrogênio e da amônia. O que falta é só fazer a captura, o custo da captura do CO2, que tem um custo elevado. Que vai tirar um pouco o produto da competição, mas o governo americano vai bancar uma diferença de mais de $1.000 a tonelada Subsídio. para tentar equilibrar isso aí. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o mercado vai responder, o mercado brasileiro, será que vai responder rapidamente? Talvez não, mas os mercados mais exigentes, como o mercado da Europa, e que precisa mais, ele vai querer absorver. É por isso que a presença em leilões públicos internacionais de hidrogênio verde e tudo vão fazer a diferença nessa história aí. E outra coisa é o seguinte, no Brasil, uma coisa que eu não comentei ainda é que eu acho que o gás natural ele vai até o fim, até o período 2045, 2050, ou mais além ele vai. Ele vai existir em paralelo. O que vai acabar é o carvão, o coque, é o óleo pesado, é a nafta. Com as cadeias de carbono maiores, de uma forma geral, vão sair. E, por último, vai ficar a cadeia do gás natural, que é uma cadeia basicamente de C1. 90% do gás natural no Brasil é metano. Então, é uma cadeia que gera um volume de CO2 muito menor. Então, o que eu acho é que, como é que isso vai entrar no Brasil? Eu acho que vai entrar no Brasil como entrou o etanol na gasolina, como entrou o biodiesel no diesel. 2%, 3%, e assim vai subindo. Não vai subir muito o hidrogênio no gás, porque a partir de uma certa concentração de hidrogênio no gás, o material da tubulação tem que mudar. Então, não sei, até 5%, há quem diga que não tem problema nenhum se colocar 5% de hidrogênio na corrente de gás natural. Até nós chegarmos a colocar 5% na corrente de gás natural, nós vamos ter pelo menos uma década para andar. Sim. Certo? E é o tempo de que as coisas, a consciência, a competitividade, todos esses dados vão ser dados que vão alimentar a velocidade maior ou menor. Daqui a pouco vamos ter linhas, dutos, gasodutos só de hidrogênio. Sim. Portugal já está usando o esquema de hidrogênio no gás. A França, a Espanha, a Alemanha são os 4 países que estão mais avançados nessa história aí. Portugal, por ser um país pequeno, fica mais fácil fazer as coisas. Isso já está sendo implantado. Então, o processo é lento. Pra vocês terem uma ideia, esse projeto nosso, a gente não conhece nenhum projeto no mundo com essa geração, com eletrolisadores de 20 megawatts. Sim.
Não existe. A Fertiberia tem um projeto que tem falado bastante dele na Espanha, que são eletrolisadores, bateria de eletrolisadores de 5 megawatts. Uhum. Então a gente já está trabalhando com eletrolisadores, cada bateria de 20 megawatts. É uma coisa bem mais é o que tem de mais avançado no mundo hoje. Certo? Então é lento esse processo. A gente está falando em 20 megawatts como se uma coisa elevada, mas não é. O futuro tem que pensar em 500 megawatts. Sim. Coisas, o meio giga, 1 giga. Uhum. Por quê? Porque os volumes para substituição vão ser necessariamente altos. Né? E fica aquele negócio, será que lei da oferta e da Exato. procura? A procura tá grande, o interesse tá grande. É. Aí entra naquela, será que a produção vai ser suficiente para suprir? Isso pensando só de nível energético, a gente não tá nem falando assim de aplicação em veículos automotores ou navios e etc. Então, para absorver isso aí, acho que realmente o que você colocou, o tempo quando começa a observar esses outros pontos, ainda falta muita coisa. 30, 50 anos que tem pela frente. Agora, uma curiosidade é a amônia, ela viabiliza, vamos dizer assim, o uso do hidrogênio. Uhum. Mas na queima, a combustão da amônia, A combustão da amônia. então vai liberar nitritos, nitratos, além Mas essa tecnologia de transformar NOx ou N2O em nitrogênio é uma tecnologia meio dominada. Certo. E as plantas de ácido nítrico têm esse problema, essa preocupação, e existem tecnologias para fazer com que esses NOx virem nitrogênio. Tá. Então é um problema menor, o problema do NOx, mas ele existe, é verdade, isso que você está falando. E continua sendo verde mesmo assim. Sendo verde, Tá. porque sai só nitrogênio lá na saída. Perfeito. Como é que seria o cenário nacional hoje, de modo geral, em termos de produção de hidrogênio verde? Até onde eu sei, nada existe a nível de produção em escala comercial. Tudo é nível piloto e teste. A primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil é a da Unigel. Será a da Unigel. Vai acontecer em 2024. Fantástico. Camaçari, né? Que é Massari. É fantástico. E olha, a gente está falando do Brasil por timidez. Tá? Mas, na verdade, não se conhece nenhuma fábrica de hidrogênio verde no mundo funcionando nessa capacidade que vai ser a fábrica nossa. Tá? A gente, se tivesse entrado exatamente até o fim do ano, a gente seria seguramente a primeira. Pode ser que, sendo em 24, ela concorra com algumas outras, mas será uma das primeiras no mundo a rodar com essa capacidade de geração de hidrogênio verde. E isso vai ser É um marco que tem a ver muito com a cara da empresa. A empresa ela é uma empresa ousada e que realmente quer o papel de ser pioneiro nesse processo. É uma coisa de determinação do acionista maior. Sim. Tem que ter investimento, pesquisa e inovação, tem que estar sempre evoluindo, né? Mas a gente se preocupou em ter uma tecnologia muito bem comprovada, que ficou com a responsabilidade da fabricação dos eletrolisadores, que é um dos X da questão. Sim. E no eletrolisador não é o eletrolisador só, é todo o sistema integrado de alimentação da corrente contínua, todo o sistema de estabilização dessa corrente e todo o sistema de troca térmica dos permutadores que tem e bombeamentos que tem no entorno desse sistema de eletrolisadores, né? Realmente dessa eu não sabia em relação a esse investimento da Unigel, em relação à amônia verde. E realmente, para onde que eu também trabalho na área agrícola, na área microbiana, de produção aí de bioinsumos, e realmente vai ser algo bem inovador mesmo a nível mundial. Pelo menos eu procuro artigos científicos e tal, já vi citar, mas em relação à aplicação em escala industrial, eu ainda não vi mesmo não. Eu acho que tem uma grande pegada, e não só na questão, vocês vão produzir, eu não sei qual que vai ser, como que é a visão da Unigel, eu me pergunto, a partir do momento que vocês produzirem essa amônia verde, o mercado, eu acho que o mercado principal que vocês estão almejando é nacional, principalmente esse internacional que está almejando a questão do hidrogênio verde, usando a amônia como a melhor forma de transportar a nível do mercado internacional, pensando nos Estados Unidos e Europa aí. A gente vislumbra como uma coisa mais próxima ao mercado internacional. Uhum.
Por quê? Porque o Brasil ele vai muito lento na história. Sim. Ele não tem regulamentação, não tem certificação, não tem um sistema bem definido das coisas. O polo de Pecém, para dar um exemplo interessante, é um polo que o governo estruturou super bem, tem toda uma área retroportuária destinada às unidades, nós da Unigel já visitamos lá. Uma área interessantíssima, tem uma boa infraestrutura, está junto do porto, tá? Tem uma capacidade de geração de energia renovável alta no Ceará. Tem muito sol, tem muito vento. Aqui também tem. Os baianos dizem que aqui a eficiência de energia eólica é a maior do Brasil até. Mas eles têm bastante também. O que é que está faltando lá? Eles já têm mais de quase 30 memorandos de entendimento, muitas empresas interessadas. A eficiência de geração de energia eólica e solar é alta no Ceará, entendeu? Venta um percentual do tempo grande lá, muito mais do que em outros países do mundo. E o sol também. O que é que acontece? Todo mundo assina um memorando, todo mundo começa a estudar, mas o que é que falta? Quais são as regras do jogo? Como é que eu certifico? Como é que eu vou qualificar esse produto como verde? Uhum. Que exigências vão ter? Tá? Isso precisa estar muito claro. Esse passo só será dado, no Ceará principalmente, quando tiver essa clareza maior. E tem que ter algum projeto de lei em cima disso daí para... Está havendo agora uma pressão muito grande junto ao governo até de sair algo como medida provisória até para agilizar o processo. Certo. Porque tá tudo muito, muito, de certa forma, parado. Sim. Por conta de... Não é falta de ação governamental dos estados, do estado do Ceará principalmente, nem nada, mas é falta de uma ação de regulamentação. E a gente sabe que regras... ter regras bem estabelecidas no Brasil, principalmente para empresas de fora, é um pré-requisito. A segurança. É muito vulnerável em mudanças nas coisas. Isso. Sim. Doutor Zé Alberto, com relação à questão, por exemplo, desses investimentos da Unigel, o senhor vai precisar ter toda uma cadeia produtiva que esteja no mesmo nível de qualificação e de acreditação para poder garantir, inclusive, né, essas certificações com relação ao hidrogênio verde, amônia verde. Esse trabalho já está sendo trabalhado de alguma forma na Bahia? Já e temos como vantagem o fato de hoje somos os maiores produtores de amônia no Brasil. Tá? Fora as nossas unidades da Bahia e Sergipe, existe uma unidade de produção de amônia em São Paulo, uma fábrica um pouco mais antiga, tá? E produções muito menores. Então, essas nossas duas unidades, a gente juntou um contingente de profissionais com muita experiência, alguns egressos da Petrobras, como eu também vim egresso da Petrobras, cada um deles com 30, 40, 50 anos de experiência nessa área, e isso dá um know-how muito grande. Foi isso que fez com que a gente tivesse tido tanto sucesso na retomada das fábricas da Agro Bahia e da Agro Sergipe. Foi o potencial de conhecimento que a equipe de liderança tinha para tocar as fábricas. Ninguém imaginava que fosse tão rápido, nem fôssemos tão eficientes como fomos, entendeu? Em termos de continuidade operacional, em termos de volume de produção, em termos de custos, a gente alcançou números admiráveis tecnologicamente. E não paramos por aí. A gente continua investindo, embora seja um sistema de arrendamento, nós continuamos investindo nas fábricas, com as detentoras de tecnologia, no sentido de melhorar a eficiência das plantas existentes também. Tá? Nós não estamos esquecendo o que temos apenas. As plantas que existem de amônia-ureia na Bahia e Sergipe são fim da década de 70, começo da década de 80, que é daqui, e a gente precisa fazer atualizações, e os estudos estão em andamento com uma das melhores detentoras de tecnologia, chama KBR, Kellogg Brown Roots, e os estudos estão avançados também nessa direção. A gente vai melhorar tanto a eficiência tecnológica, técnica dessas plantas, como também a gente
está de olho no processo do hidrogênio. Então, quem trabalha com a produção de amônia, trabalha com muito envolvimento de hidrogênio com altas concentrações. Sim. Então, a gente tem domínio tecnológico para tocar, de certa forma, as coisas. Tem muita coisa inovadora? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem, porque o processo da eletrólise é o cerne da questão, entendeu? Por aí, a gente está sustentado por uma detentora de tecnologia importante e líder no mundo, que é a ThyssenKrupp no CERA, e a gente acredita que com esse suporte deles e com a vivência que tem, muita gente com 30, 40 anos, 50 anos de experiência, vai fazer a diferença. Isso, eu acho que não tem ninguém no Brasil com o conhecimento que nós temos para fazer isso. Muito bom. E vendo o potencial de energia assim, eólica solar para esse quesito de produção de amônia verde, no estado de Sergipe, a Unigel pensa também nessa questão de implementação da produção de amônia verde aqui no estado? Olha, a gente entende que o passo que a gente deu foi um passo de extrema ousadia. Sim. Então a gente entende Então, já encaminha cada vez. Sim. Mas se existe um plano aí, O plano é chegar à fase 1, 2, 3, Sim. usando a infraestrutura que nós temos, que é uma estocagem de amônia que já existe, um terminal portuário, um duto que leva em princípio, Sim. a gente pretende desenvolver a fase 2 e 3, se for possível, no polo de Camaçari ou na região do Porto, Entendi. que facilitaria a estocagem de tudo. Aí o passo seguinte, posterior, depois de mais alguns anos, é um processo de amadurecimento natural. Primeiro, não adianta a gente dispersar. A gente concentrou o foco numa área que já tem uma infraestrutura que nos dá uma vantagem competitiva. E vocês já chegaram a buscar, assim, você falou, né, em relação a uma empresa alemã que é responsável pelos eletrocatalisadores, com maior know-how. Mas vocês chegaram já a procurar em nível nacional cientistas e pesquisadores que trabalham na área, se está desenvolvendo algo correlato à tecnologia? Olha, a gente tem uma proximidade grande com o Cimatec e tem trabalhado junto com o Cimatec no sentido de que ele possa chegar lá e avançar na tecnologia dos eletrolisadores. Então a Cimatec entra com a parte de inovação e vocês estão abraçando essa ideia junto com eles. Exato. Entendi. Mas eu coloco o ITP à disposição. Eu já ia falar isso. Não só o nível da nossa pesquisa, mas também a Universidade Tiradentes, também. A gente está tão perto, né? Tiradentes Innovation Center, né, que é incubadora. Então, nós temos todo esse aparato aqui tecnológico e de ciência para ofertar para a Unigel e fortalecer essa parceria. Tá bom, eu agradeço e nós temos um diretor voltado para a área de engenharia e um diretor Edson, voltado para inovação e tecnologia. Ele está diferente nesse momento, mas eu vou colocar para ele essa oportunidade, tão logo seja possível, trago eles aqui para... Muito obrigado. Estamos à disposição e será uma parceria feliz. Com certeza. Bem, estamos já perto do nosso final do nosso podcast. Super interessante. Tem tempo para fazer até uma série a apresentação, repito, foi bem abrangente. A gente conheceu um pouco mais, aliás, conhecemos bem a respeito das diretrizes da Unigel, mas eu gostaria das palavras finais para começar. Romagnolo, o que você poderia acrescentar? Opa, obrigado aí. Primeiro agradecer, para mim é um prazer muito grande estar presente, professor Paulo, José, senhor José. Realmente, para mim é um prazer muito grande ver o que uma indústria nacional, né, com investimento está buscando em relação às novas tecnologias de mercado. E puxo também o que o professor Paulo Leirado já comentou em relação a desenvolvimento de tecnologias, como a gente havia falado, conhecendo aí os laboratórios, né? Um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo e que eu comentei brevemente ali, só que a gente está a nível de desenvolvimento para patentes e tudo mais, que é um trabalho que foi aprovado, né, junto ao ITP a nível nacional, junto ao CNPq, na área de biohidrogênio, e que a gente está desenvolvendo aí tecnologias com fotocatalisadores aí, que tem uma tendência pelos estudos científicos até o momento, com a tendência promissora da aplicação de fotocatalisadores, com a aplicação de grafeno que está explodindo aí mundialmente devido às características tanto ambientais
quanto tecnológicas e de inovação, e para melhorar ainda mais essa questão, não só que é o tema central, que é hidrogênio verde, mas saber que isso aí, provavelmente, a questão do grafeno já está forte no Brasil. A gente tem um centro muito importante em São Paulo, lá através da Mackenzie, e aqui o ITP, junto com a UNIT, já vem investindo arduamente, e esse projeto aí foi fruto desse trabalho árduo aí e reconhecido a nível nacional para a gente desenvolver, e quem sabe aí uma patente, quem sabe não, trabalharmos aí futuramente em conjunto, aplicando essa tecnologia numa escala piloto adicional ali, que é muito comum, que eu já vi isso em algumas indústrias, que eles colocam uma escala piloto menor dentro do próprio local de aplicação para fazer esses testes. Como se diz, tem a fase 1, 2 e 3, tem a fase de viabilidade econômica, técnico-científica e tudo mais para desenvolvimento de tecnologias. Então, ideias temos muitas. E vontade. Vontade de trabalhar, a gente tem bastante. Então, unir forças vai ser o melhor caminho do público-privado aí para o desenvolvimento e avanço aí do Estado de Sergipe, também em nível nacional e mundial. Zé Alberto, as considerações finais. Essas colocações são interessantes, importantes, e realmente, nesse meio do caminho, tem muitas vertentes. Tem a vertente dos biogás, dos biocombustíveis, que biomassa de uma forma geral, que vai dar uma contribuição. Eles não podem ter um papel relevante, preponderante lá no final, mas eles têm como dar uma contribuição grande nesse processo. E eu acho que vão dar, porque tem sido investido já muito nessa história do biogás aí. Embora que ele não seja um carbono zero, né? Sim. Porque as pessoas falam no carbono zero e no carbono neutro. O carbono neutro é o que equilibra. O carbono neutro, no caso do azul, eu tendo a equilibrar o carbono. Compensação. Nisso. Mas o carbono zero é o carbono ideal. O hidrogênio verde, a massificação do uso do hidrogênio verde vai demorar muito a acontecer. Vão ter produções? A Austrália vai produzir mais recentemente, mais brevemente vai. No Oriente Médio, eu também acho que vai crescer. Mas em massa, para atender às necessidades mundiais e poder trocar, substituir completamente, vai ser muito demorado, né? E é por isso que a gente entende que o gás natural é uma corrente tanto importante para os processos atuais, como importante para os processos de transição. Tá? Para os processos atuais é importante porque nós vemos aí o seguinte: os preços de gás natural no Brasil são 4, 5, 6 vezes o preço do gás natural em outros lugares do mundo. Né? No Oriente Médio é menos de $2 por milhão de BTU. Aqui está entre 13, 14, 15, chega a 20 em alguns lugares. Nos Estados Unidos é 2,5. Na Europa, que é caro, que é escasso, dá 10, 9, 10, 11. E aqui está mais caro do que o resto do mundo. Isso é uma irracionalidade que o Brasil tem que corrigir. Tem que corrigir para o presente e tem que corrigir para o futuro. Porque o gás tem que ser duradouro para a gente fazer todo esse processo de transição que vai levar 30 anos aí no mínimo, entendeu? Então, gás natural é prioridade nacional. Prioridade nacional é extremamente importante. A gente está falando em hidrogênio verde, mas gás natural vai ser o veículo da transição. E nós vamos ter, certamente, correntes de gás natural. Eu acho que o caminho mais fácil da penetração do hidrogênio no Brasil é como a gente fez com o álcool na gasolina, o biodiesel no diesel. Vai ser o 1%, 2%, 3%, vai subindo aí devagarinho até onde a tecnologia de materiais permita, usando os dutos existentes, né? Senão depois vai partir para gasodutos com materiais diferentes que permite o uso sem riscos de corrosão, de estresse, corrosion, de coisas. E outro ponto importante, você falou questão de biomassa no início, que eu não comentei aqui, que é a produção, não sei se os senhores já ouviram falar, que é a produção de bioetano, a partir de gestão da biomassa. Além de você tratar a biomassa, resíduos agrícolas, tudo mais, existe produção industrial, acoplado, você produz biometano e, consequentemente, hidrogênio também nesse processo. Isso já está em voga e nós mesmos, um dos nossos trabalhos, a gente descobriu a produção pelas características do material que está produzindo hidrogênio também. Então, assim, realmente você falou a questão do gás natural, está em voga, vai ser a fonte mais
viável. Agora, pensando nacionalmente, eu acho que biogás, né, para queima e tudo mais, esse nível mais descentralizado, talvez bioetano também vai ser uma previsão, imagino eu. Espero que não tão futuro e distante, já que a tecnologia, né, não é tão verde, né, em algumas características, mas ela tem outras características interessantes, porque faz a digestão, e o produto, geralmente, o que chamam de digestato, produto dessa digestão, pós o processo de anaeróbico ali das bactérias, tem material residual que muitas vezes você pode utilizar como biofertilizante. Olha, nós já temos no Brasil, na região do agronegócio, né? Por exemplo, suinocultura. Sim. Tem resíduos e aquilo lá vai para fermentação e tudo mais. Exato. Gera bastante gás. E muita gente gera energia em fazendas e tudo com biodigestores já. Já está sendo autossustentável. Exatamente. Então, é uma coisa que tem muito para se caminhar em termos de crescimento. O importante é que, interessante é que o Brasil já tem uma matriz energética renovável bem alta comparada com o resto do mundo, né? E eu acho que ela vai trocar essa matriz renovável bem mais rápido que o resto do mundo. Isso é verdade. Torcemos por isso. Muito obrigado pelas palavras. Amém. Paulo, por favor. Bom, o momento de agradecimento. A gente fica feliz com o resultado de um debate tão rico e, ao mesmo tempo, aplicado, né? Algo que está concretamente acontecendo, e eu quero parabenizar todo o grupo Unigel, particularmente o corpo de acionistas corajoso, inovador, que acredita no futuro e acredita em estar fazendo bem para a humanidade, né, com todos esses investimentos indo na direção, né, do carbono zero, da transição energética saudável. Então eu fico assim encantado com essa possibilidade de estar aqui participando nesse momento. E, ao mesmo tempo, reforço, né, a disponibilidade do nosso ITP de colaborar, seja através dos nossos serviços, seja através das nossas pesquisas, mas de alguma forma e com a nossa admiração de poder fazer parte de um grupo tão empreendedor e, ao mesmo tempo, com tanta visão de futuro. Meus parabéns, muitíssimo obrigado. Eu também agradeço aí poder estar aqui participando com vocês, orgulhoso de vocês terem nos convidado e estamos juntos, né? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada por participar do podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe com nossas redes sociais. Até mais. Tchau.